Estamos de volta aqui com o Thiago Arruda, que na semana passada falou extensivamente sobre masculinidade, feminilidade e todos esses avanços e evoluções que têm acontecido. A gente achou que valia dar continuidade com mais e mais assuntos, porque é um tema, para mim, muito importante. E Thiago Arruda, para quem não viu o primeiro vídeo, é pai do Felipe e da Ana Lu em primeiro lugar. Depois é professor de yoga e guardião do Círculo Brotherhood, que é um círculo onde homens conversam e trocam e tem uma liberdade ali de expressão, né? Agora, fisiologicamente falando, né, biologicamente falando, a mulher no papel do casal é quem engravida. E eu sempre penso nisso, assim. Eu acho que eu fui criada num meio machista e eu entendo, então, tô aprendendo já bastante com você. E é tão legal escutar, né, o lado de homens como você, que faz esse papel que vira uma terapia ali. Mas a mulher, por exemplo, que engravida, então a mulher que cuida no sentido de dar de mamar para o filho no primeiro ano, obviamente o pai está cada vez mais fazendo, ajudando, né? Não tem mais essa de ajudar, né? Não é ajudar, né? Eu escutei já essa que é muito legal. Ele não está ajudando, ele é pai também, é dever tanto quanto, né? Fazer parte. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que o homem não vai ser capaz de fazer. Exemplo, estar grávido por 9 meses. O parto tem uma consequência física na mulher que ela precisa de um tempo de recuperação. Como é que você encara esse lado fisiológico do feminino e do masculino, né? O homem tem mais força, né? Por exemplo, se tem que pregar um quadro na parede, por mais que eu possa conseguir fazer, eu tenho um limite de força menor do que um homem, né? Sim. Do mesmo jeito, decorar algumas coisas, eu sinto um pouco que as mulheres têm mais esse gosto, e por que não elas, né? Tem assim, algumas coisas que naturalmente mulheres que são mais femininas e homens que são mais masculinos fazem. Como é que você vê isso com todas essas outras referências? Então, tem vários pontos na sua fala, né? A primeira é essa questão do quadro, por exemplo. Eu sempre fui o cara que falava para minha ex-mulher, mais para cá, mais para lá, e ela que batia o martelo, porque ela gosta disso. Então, a gente tem esses padrões criados mesmo, e todos nós somos criados de maneira machista, todos, sem exceção. Então, a gente sempre fala nas empresas, seja nos círculos, o primeiro machista que eu vejo todo dia sou eu quando me olho no espelho. Porque não tem como fugir de uma raiz de criação machista. Então as mães eram machistas, elas criavam os meninos para ir para a rua, as meninas ficaram em casa. Não é porque elas achavam que o homem era melhor, porque a sociedade era assim. Então ela queria o melhor para os filhos dela e criava do jeito que era o padrão. Então é natural ainda a gente achar isso. Mas o homem, ele tem mais tendência a fazer coisas práticas, nem sempre, entendeu? Então, sim, eu sou mais forte que você em algumas coisas, eu vou carregar para você a mala, mas não porque você é mulher, é porque eu sou mais forte que você. Da mesma forma, se fosse uma criança ou se fosse um idoso, entende? É só quebrar esse padrão de achar que é homem e mulher. É a mesma coisa ajuda. Quando eu falo ajuda, quer dizer o quê? Esse é o seu trabalho e eu sou um cara super legal, vou te ajudar. E na verdade a gente entende hoje que não, a casa é dos dois, então a gente vai dividir tarefas, então eu não vou te ajudar. Vou fazer uma parte, você outra. Mas sim, obviamente, eu não posso engravidar no seu lugar. Então temos a separação fisiológica e está tudo bem. O que eu acho é que não precisa ir além dela. Então o tempo de maternidade é seu, o que eu posso fazer é te dar a estrutura para que você viva esse período da melhor forma possível. Mesma coisa depois que nasceu a criança. Eu, por exemplo, quando a Ana Luísa era pequenininha, eu que acordava de noite, não era a Fernanda. Porque eu acho que tem um equilíbrio aí, entendeu? Mas é interessante você falar, porque no último encontro lá do Slow Market, tinha uma moça que perguntou exatamente sobre isso, que eles têm um filho recém-nascido, e ela falou, se eu estou em casa, eu faço uma call com a empresa, tudo bem se meu filho chorar. Se é meu marido, eles reclamam, porque ele está interrompendo a reunião.
Então, a empresa ainda é machista. E a pergunta dela é, o que eu faço? No meu ponto de vista, a única forma que você pode fazer é o cara chegar lá e falar, olha, eu tenho um filho sim, e eu vou cuidar dele, é minha prioridade. E aí, aos poucos, a empresa começa a entender que esse novo formato é uma realidade, e aí fica mais natural o homem ter licença paternidade, o homem ter trocador de fralda no banheiro masculino, e as coisas começam a ficar menos separadas, entende? Então, acho que é mais trazer naturalidade de uma coisa que não é mais, entendeu? Da mesma forma que o machismo virou natural, tanto é que você espera que um cara... toda vez que eu vou no restaurante, a conta vem pra mim. Exato. Por quê? Não, e até ia trazer o assunto da paquera, assim, que ainda acho que tem um padrão de que se a mulher faz o primeiro movimento, tem um padrão, né? Existe, né, do passado, que ela já não é tão, tipo, mulher pra casar, e que daí se o homem também não faz o movimento, daí as mulheres também já rotulam como um cara, né, mais bolha, não sei. Sim. E como é que você vê esse movimento da paquera também? É a mesma coisa, é um padrão que vem histórico, né? Como é que era antes? A mulher, como ela não tinha trabalho, ela era passada de pai para marido. Então a função social dela era casar. Então o que o pai queria? Arrumar um bom marido para a filha. Então existia uma disputa entre as mulheres até para conseguir o bom partido, né? Acho que é daí que vem essa disputa entre mulheres, que às vezes que é uma coisa que não existe entre os homens. Com os homens existe mais respeito maior com mulher ou namorada do amigo, assim, né? Então, a partir do momento que você tem essa necessidade de arrumar um marido, porque é isso que você faz na vida, você não consegue ser nada, existia uma preocupação com beleza, existia uma preocupação em servir, foi tudo moldado dessa forma, né? E o cara que tomava a iniciativa de escolher a mulher. Então, acho que é por isso que a paquera é dessa forma. Eu, quando era mais novo, eu sofri o contrário, porque meus amigos, eles chavecavam muito as meninas. E eu, não. As meninas paravam na minha frente e às vezes eu não queria ficar com elas. E eles falavam, pô, mas você é gay, né? Como se fosse um problema ser gay, tá? Não acho nenhum problema, mas existia esse preconceito lá atrás. Então o cara que não chega é bolha, que nem você falou, banana. E a mulher que fica fácil, né? Enfim. Isso, pra mim, é uma baita besteira, mas eu conheço muitos homens que ainda pensam dessa forma. E mais, casou com a mulher, depois que ela tem filho, acha que não dá mais para fazer algumas coisas, tem que procurar fora. Então, assim, a gente está numa transição. E existem, sim, homens de 30 e poucos anos que pensam dessa forma. E, para mim, o que é importante fazer é quebrar essa maneira de pensar. Aí você fala, como é que quebra isso, né? Por exemplo, as piadinhas machistas que eu recebo no WhatsApp, antes eu ficava quieto. No começo, lá atrás, eu ria. Depois eu comecei a achar sem graça e queria fugir do grupo. Hoje eu entendo que o meu papel é falar, não entendi essa piada. Aí o cara às vezes nem parou para pensar, entendeu? Ele já lançou porque ele quer ser bem aceito no grupo. E a hora que você fala, não entendi, ele tem que se explicar, ele vê quão absurdo é aquilo que ele está falando. No começo vai te questionar, falar, isso aí é brincadeira, não foi isso que eu quis dizer. Mas aos poucos a gente vai conseguindo desnaturalizar também a brincadeira, seja homofóbica, seja machista, ou todas essas que a gente tem culturalmente hoje em dia, sabe? Gente, esse assunto é tão extenso que já começou a chover, a gente já perdeu o som, quero continuar falando. Eu acho que a gente tem muito que evoluir ainda, né, Thiago? Muito que aprender. Eu só tenho a agradecer você por ter dividido isso aqui no nosso canal, ter vindo aqui hoje. E eu tenho a minha última pergunta, que eu gostaria de que você opinasse, assim, o que você sente que é mais efetivo para a gente evoluir e caminhar na solução desse problema? Eu acho que é um tema que a gente está começando só a discutir, então tem muito assunto, tem muita investigação, muito autoconhecimento dos dois lados, né? E o que eu entendo é assim, existe a necessidade do homem falar e ser ouvido. Então o grupo de homens é fundamental para isso, mas também existe a necessidade do diálogo com o feminino. Então, o mais importante é entender que, acima de tudo, nós somos seres humanos. Então, talvez focar um pouquinho mais nas nossas semelhanças, ao invés de olhar só para as diferenças. Tirar um pouco essa agressividade dos dois lados. Então, sim, o patriarcado
tem uma agressividade muito forte com as mulheres ao longo da história. É legítimo também essa agressividade agora contrária das mulheres com relação aos homens, mas o mais importante é saber que estamos todos no mesmo barco e que juntos a gente pode aprender a conviver de uma maneira mais saudável, mais inteira, mais humana, e seguimos juntos, caminhando. Que lindo. Thiago, obrigada. Eu vou colocar aqui o link do círculo dele, que é o Brotherhood, que é aberto para homens e agora para mulheres, né? Recentemente. Eu já vou querer lá escutar tudo, aprender muito, e eu gosto muito desse tema. E quem sabe você não volta aqui para bater um outro papo com a gente mais para frente com novas ideias, que tal? Será um prazer. Obrigada, Thiago. E compartilhem aqui, dê opinião do que vocês acham. Aliás, esse tema tem muita opinião sobre, e eu quero ouvir tudo para poder trazer tudo para o Thiago de novo para um próximo vídeo. Tá bom? Obrigada e até a próxima.